Amour à tous, bien bonjour à vous. Alors en premier lieu, je tiens à souhaiter à chacun de vous une bonne, une excellente, une merveilleuse année de 2024. Un petit message, je la commence avec un bon rhume, attention, c'est du rhume chez moi, d'accord? N'inventons pas, n'inventons pas, restons dans le réel. Un rhume, un petit rhume, un gros rhume, une petite grippe, une grosse grippe. Ça s'arrête là. Le coco de la vie, ça n'existe pas. D'accord? Ok. À nous de semer, n'est-ce pas, pour cueillir ce que nous voulons cueillir. Voilà. Et bien justement, à ce sujet, aujourd'hui, je vous passe un petit message comme ça. Et aujourd'hui, une personne m'a répondu justement, parce que je lui ai souhaité les vœux de bonne année, et cette personne m'a dit, bon, ben, je souhaite une bonne année à tout le monde, que cette année soit bonne pour tout le monde. Bah oui, moi aussi, mais elle est bonne pour tout le monde, vous savez, parce que tout ce qu'on cueille, c'est divin, que ce soit négatif ou positif. Alors, pour que l'année soit bonne, dans le sens où nous les humains, nous pensons que ce qui est bon, c'est être heureux, c'est avoir bon, se donner du plaisir, avoir du plaisir. Le mauvais, c'est la souffrance, c'est le désagréable, mais tout ça, on met dans le même paquet, c'est divin. Donc, tout est divin. Et c'est ça pour moi, tout est bon, il n'y a rien de mauvais en fait, il n'y a rien de mauvais. Alors pour qu'elle soit bonne pour tout le monde, eh bien la solution c'est simple, la règle est simple, elle sera bonne pour tout le monde, elle est bonne pour tout le monde parce que chacun va cueillir ce qu'il a semé. Et là on ne peut rien faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est là qu'on a besoin d'avoir une ouverture de conscience, que les personnes se réveillent réellement et qu'elles commencent à réfléchir sur leurs actions, sur leurs attitudes, avec conscience, qu'elles fassent une bonne observation pour se rendre compte quand elles sont dans la justice divine ou dans l'injustice divine. Qu'est-ce que nous semons? Et en fait, il n'y a pas d'injustice, c'est la loi universelle. On sème, on cueille. J'aime bien quand on dit en français on sème, donc il y a semer les semences et puis il y a s'aimer. Quand on sème de l'amour. On cueille de l'amour. C'est la loi universelle, il n'y a rien à faire, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, une bonne nouvelle justement pour ces êtres qui, au long des peut-être des siècles, du moins parlant de cette vie-ci, restant plus terre à terre, on a semé les personnes de cœur, okay, les personnes sincères, honnêtes, au grand cœur. On a semé, et qu'est-ce qu'on a cueilli tout au long de notre parcours? Ben, on a eu l'impression que c'était de l'injustice. En fait, ceux qui font, comme on dit, 30 pour une 30, ça ne se dit pas en français. Ça, c'est du portugais que j'allais dire. Donc, ceux qui font, ceux qui manipulent, oui, ceux qui exploitent, ça a très bien marché jusque maintenant. Seulement la bonne nouvelle, ben voilà, le gros changement arrive parce que il paraît que nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère du dragon Vishap, je crois que c'est ça. Et c'est un dragon qui défend tout ce qui est amour. Donc finalement, les gens au grand cœur, les gens honnêtes, attention au grand cœur, il faut encore voir parce que quand on aide tout le monde, c'est pas ça non plus. Si vous aidez seulement si on vous demande de l'aide. Ne vous avancez pas pour aider les personnes. C'est pas la question que je veux qu'on me demande de l'aide. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est semer et cueillir, d'accord? Ça fait partie des lois universelles. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et quand on te demande de l'aide, aide les autres et encore vois de quelle façon tu les aides, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aident les autres en les exploitant. Et ça, ce n'est pas de l'aide, par exemple. Okay, donc réfléchissez un petit peu. Et c'est justement là, quand on le sait, quand on est conscient, ben, c'est plus facile. Et quand on ne le sait pas, quand on est inconscient, ben, on commet des actions injustes et on cueille ce que l'on sème.
Donc, la bonne nouvelle, c'est que en cette ère du dragon qui commence maintenant, eh bien, il est du côté des gens, des personnes honnêtes. Donc, cette année, elle va être favorable aux personnes qui défendent la mère, qui défendent les enfants, qui défendent la justice divine. Ok, ben voilà, c'est ça ma bonne nouvelle pour aujourd'hui. Alors là, je suis très contente vraiment parce que finalement, bah oui, ça va, on va cueillir. On va finalement cueillir ce qu'on a semé. Donc, il n'y a pas d'injustice, souvenez-vous de ça. C'est le divin Dieu qui rège absolument tout en ce monde. Donc, en principe, c'est un manque d'information, un manque de connaissances lorsque nous pensons et nous trouvons qu'il y a de l'injustice. Ben non, il n'y en a pas, mes enfants. Bien, encore une fois, je vous souhaite une excellente année, merveilleuse. Amusez-vous, profitez-en bien, mais restez dans la bonne ligne de conscience, d'accord? Allez, je vous nous aime à plus, à la prochaine, merci d'être là. Alô, joias, desta vez em português. Estou aqui para desejar a vocês, pessoalmente, um ano feliz, um ano de 2024, feliz, prospère, com abundância, na felicidade. Porque abundância, há abundância em todo, mas é melhor realmente colher a felicidade. Agora, por isto, é preciso aprender a semear, a se amar e a semear, que é mesmo assim. Uma pequena mensagem justamente que eu partilho, porque hoje de manhã enviei uma mensagem, recebi a resposta, desejei um bom ano a uma pessoa e essa pessoa respondeu-me que este ano seja bom por todas as pessoas. Pois é, também isso que eu quero, mas eu acredito desde há muito tempo que ele é bom sempre por todas as pessoas, porque cada um escolhe o que semeou. Isso é uma lei universal. É preciso as pessoas apreender e procurar se informar para conhecer melhor as leis universais a fim de semear com essas leis universais, porque inconscientemente, ou seja, na ignorância, as pessoas semeiam o que elas escolhem. Semeamos as nossas escolhas, sem saber como. E depois, claro que gritamos a injustiça, mas não há injustiça. E é aí que devemos acordar, tomar consciência. É o divino que rege absolutamente todo. A justiça, não há. A sua justiça divina, na sua hora, no momento certo, cada um colhe o que semeou. E então, realmente, você pode não gostar do que estou a dizer aqui agora, porque eu compreendo, e compreendo que realmente as pessoas são muito boas, de coração muito aberto, que ajudaram muito as outras pessoas, sempre à disposição, com esse amor, este coração enorme por ajudar os outros, colheram o que eles semearam. Pois é, pois é, muitos estão a sofrer, pois é, porque não aprenderam a semear como deve ser. Eu já falei muitas vezes sobre isto e voltar a falar um pouco sobre esse exemplo. Ajudar os outros, tudo bem. Quando as pessoas pedem ajuda, vocês perguntam se querem ajuda. E aí, quando quer ajudar alguém, é ajudar. E ainda é perguntar o que quer fazer. Como posso ajudá-lo? Lá. Porque muitas pessoas ajudaram outras pessoas, mas afinal de contas, essa ajuda era às vezes, era uma exploração do outro ser. E claro que se uma pessoa inconscientemente está a explorar o outro, o que ela vai colher não vai ser o que ela pensou. Vai ser sofrimento por aprender que não deveria ter sido assim, porque tudo o que sofremos é sempre por nos ensinar alguma coisa. E então estava a dizer que essa pessoa deseja um ano bom por todas as pessoas. Para mim, eu acredito que este ano está a ser bom para todas as pessoas. Por quê? Porque semeamos e colhemos.
E quem rege isto tudo é Deus, o divino, a vibração da energia, a energia divina, as leis universais. Isso, allez. Agora, não, ninguém deveria reclamar, mas sempre estar contente e proclamar e dizer, olha, agradecido-me a Deus por isto que estou a colher. E eu mereço. Não sei porquê, mas eu mereço. E então isso é mais fácil. Porque é a realidade. É isso que está a acontecer. Agora, uma boa notícia por todos, por essas pessoas de coração grande, que estão na linha da consciência, porque há pessoas que já estão na linha da consciência, que já apreenderam como funcionam as leis universais, estão a apreender como que elas funcionam, ou seja, já cometemos mais ações realmente positivas, não negativas inconscientemente, ok? E aí, há um momento onde vamos escolher realmente isto. E a boa notícia é que este ano começou, vai começar, é por este ano, a era do dragão Vishap. E é um dragão, é fantástico, é um dragão que defende justamente a justiça divina. Afinal de contas, finalmente, as pessoas honestas, sinceras, vão colher o que elas semearam. Porque até agora, neste mundo, quem controlava a energia no planeta eram os manipuladores, os controladores, mentirosos, etc, etc. A energia deixou de fazer isto, porque devia ser assim. Todos nós tínhamos algo a aprender com isso. Mas agora, com essa nova energia que está no planeta, com essa elevação de consciência no planeta e no universo, finalmente, boa notícia, lá podemos mandar foguetes e fazer a festa, porque finalmente a justiça divina está a chegar. Ela disse agora, chega, ponto final, acabou este jogo. Vamos repor as coisas, as situações na sua realidade, quem está na hora de colher o que semeamos. Repito, cada um semeou até agora. Muitas vezes não sabemos porquê. Não sabemos quais são as memórias que temos e porquê isto tudo nos aconteceu. Mas acho que a melhor solução, para mim, é que eu explico a vocês, é fazer a aceitação. Ok, eu colhi isto, devia acontecer. Melhor quando percebemos, não é? Pois por isto faço um trabalho energético e posso ajudar as pessoas a compreender o que aconteceu com elas para chegar onde elas estão. Ok? Descobri, por exemplo, a fazer um trabalho comigo, que desde criança eu não podia falar, ou seja, tinha medo de falar. Não podia falar porque vivia uma situação na infância que realmente não tive hipótese de falar com isto com ninguém, mas ninguém mesmo. Não havia possibilidade. E então só descobri há pouco, deste medo de falar, que não falava, não conseguia explicar e responder no momento, etc. Vinha deste bloqueio da infância. Mas, magia, já está. Fiz um trabalho hipnose que eu faço comigo mesma e consegui compreender isto. Então aí, oh lá lá, fantástico. Já está a sair, já estou a me libertar e já estou aqui falando com vocês e vamos continuar. Ok, ou seja, essa boa notícia com o dragão Vishap é que as pessoas que defendem a justiça divina, atenção, as mulheres, as mães, as crianças, todas essas pessoas vão ser abençoadas. O resto, quem fez trilho por uma linha por alcançar certas coisas, bem, vai ser abençoado este ano porque vão colher o que semearam. Isso é que é a boa notícia, sempre. Agora, mais um ponto importante, vocês devem aprender a utilizar a sua imaginação, os seus pensamentos para co-criar as suas realidades futuras e isso também se aprende. É nisto tudo que estou a trabalhar e acredito realmente que está a fazer efeito e a funcionar. Preciso de calma, paciência. E lá cheguei. Pronto. Criamos assim, falar no presente. Bom,
Já chega. Um grande abraço a todos. Um ano novo fantástico, maravilhoso para todos. Até a próxima!